Abramos nossa Bíblia no livro de Amós. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, e o 2, 4 e 5. A palavra de Deus diz: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a Tua palavra ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nos dá de nos reunirmos em Seu nome, de vivermos como igreja do Senhor. Permita, ó Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco neste momento, que a palavra possa preencher nossos corações, trazendo vida, e que essa mesma vida, Senhor, a Tua vida, nos motive a vivermos em prol do Teu reino, da Tua vontade soberana. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar aqui. Hoje pela manhã eu acordei bem cedo e acordei com uma palavra, Mateus capítulo 11. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatidas até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esse texto sempre mexeu muito comigo, sempre me impactou bastante. Sempre me traz uma reflexão de como está a minha vida, e ele me lembra do dia do juízo, do dia que eu me encontrar com o Senhor, porque ele me faz refletir sobre a minha vida. E quando começamos a estudar o livro de Amós, eu me lembro do pastor Ayrton começar no primeiro capítulo, dizendo que esse texto era um convite a um autoexame, um convite para que nós nos preparássemos para encontrar com Jesus. Quando eu estava vindo para cá, hoje pela manhã, Sildete percebeu que o circo não estava mais ali perto do estádio, e ela falou que era uma vida muito dura daquele povo.
devia ser uma vida muito difícil. E eu me lembro de responder que não diferia muito da nossa vida, porque às vezes a gente tem vontades, desejos de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais fácil, mas nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos essa vida. E quando a gente entende o que é isso, não é uma vida dura, não é uma vida difícil, ela se torna uma vida fácil. E agora no capítulo 2, Amós começa a direcionar a sua palavra para o povo de Deus. Ele volta a profecia para quem ela era originalmente endereçada. Se nós lembrarmos, o texto começa dizendo isso. Ele viu a respeito de Israel. Mas ele sabiamente começa a sua profecia acusando os outros povos inimigos do povo de Deus, se não do próprio Deus. E eu imagino que isso fez com que a mensagem dele fosse popular, atraísse a atenção dos seus ouvintes. Ora, aquele homem trazia uma palavra de condenação aos nossos inimigos. Então isso deve ter soado bem aos ouvidos daqueles que o escutavam. A mensagem ali com certeza foi uma mensagem ouvida com muita simpatia, porque o povo percebia que Deus estaria atacando os seus próprios inimigos. Aquela mensagem não é para nós. E captando a atenção, eu imagino que algumas pessoas começaram a perceber que aquela mensagem começava a se aproximar deles. Eu não creio que todos, mas a mensagem apontava para o seu próprio julgamento. Se nós analisarmos as 3 nações examinadas, inicialmente a Síria, a Filistia e Tiro, eles pertenciam ao ambiente político de Israel. Havia uma aliança, mas nada mais do que isso. Era uma aliança política. E as outras 3 eram primas distantes. Nós temos Edom, os edomitas, que eram descendentes de Esaú; Amon, os amonitas, descendentes da filha de Ló; Moabe, os moabitas, também da filha de Ló. Então eles começaram a perceber que o julgamento se aproximava da família, se aproximava deles próprios. E essas nações, essas 3 últimas, elas não foram acusadas porque agiram contra Israel. A aliança que Tiro violou provavelmente foi contra Israel e Judá, mas seus nomes não foram citados ali. Não foi dito que era contra Judá e Israel. E a acusação contra eles era uma acusação sobre a promessa. Da mesma forma, Edom, o irmão em questão, também não foi revelado. E o pecado é o de conduta não fraternal. Vários outros profetas, do exame do julgamento, para as nações, às vezes especificavam o que eles fizeram contra o povo de Deus. Colocado no seu devido lugar, isso é justo, porque Deus sempre é representado como um Deus justo e zeloso para com seu povo. As nações que Amós tinha citado haviam depreciado a doutrina da eleição. Israel era o povo eleito de Deus. As acusações que o profeta trouxe a esses povos apontavam para um exame à consciência, à humanidade. Por isso ele fala em nome do Deus da justiça e não em nome do Deus de Israel. Não há nada que distinguisse Israel dessas outras nações. Eles também estavam sendo cobrados disso. As mesmas regras morais que operam lá fora, operam aqui dentro.
As mesmas regras que eram cobradas daquele povo eram cobradas de Israel, no caso aqui de Judá. E a posição especial que Deus garantiu àquele povo não ameniza nem desculpa essa condição. Muito pelo contrário, ela só agrava a situação. E é por isso que esse texto de Mateus, ele mexe comigo, porque ele só agrava a minha situação, ele só piora a minha situação diante do Senhor. Por isso, a quarta transgressão de Judá, ela é menos compreensível ou perdoável do que as nações que não conheciam a Deus. A condição de ser povo de Deus acarretava uma exclusividade, uma responsabilidade específica para aquele povo. Paulo diz em sua carta aos Romanos: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quais foram então as transgressões de Judá? Judá rejeitou a verdade. O texto diz que Judá rejeitou a lei do Senhor, as mentiras às quais andaram após seus pais. Eles possuíam a lei, mas preferiram as tradições dos homens. Aqui é um parêntese, porque nós precisamos entender que Judá e Israel eram uma única nação. A rivalidade entre eles já existia desde praticamente ali um pouco antes da morte de Jacó, quando ele resolve abençoar os seus filhos. Ali já havia uma rivalidade entre eles. Judá recebe a primogenitura, porque o primogênito havia deitado com as concubinas do pai. Então o pai não o abençoa como primogênito. E isso trouxe muita inveja dos outros irmãos. E ali começa essa ruptura. Ela só vai se firmar lá na frente, depois da morte de Salomão. Roboão ascende ao trono como rei, e ali houve realmente a ruptura entre os reinos do norte e do sul. Ali elas resolvem se separar. E ali começa a edificação de altares a outros deuses, da idolatria aos bezerros de ouro. E ali essa idolatria ela se torna a principal religião do povo. Eu não diria que ali começam as ofensas contra Deus, mas ali elas se perpetuam durante muitas gerações. Foi muito interessante ver o pastor Ayrton explicando a passagem sobre José. Capítulo 37 começa a contar a história de José, e no capítulo 38 há um parêntese sobre a história de Judá e Tamar. Tamar se casa com o filho de Judá, ele ofende a Deus, morre. O segundo filho deveria ir se casa para que haja uma continuidade da família, e ele também morre. E Judá então não dá o seu terceiro filho em casamento a Tamar. Primeiro ele diz que ele era muito novo e que ela deveria esperar. Na verdade, Judá engana Tamar. E quando Tamar descobre isso, ela acaba se deitando com Judá, o enganando. E lá na frente,
ao descobrir que ela havia engravidado, ele manda matá-la. Então ela mostra para ele, que ele era o pai daquela criança. Ele se arrepende e nascem ali 2 filhos. E o capítulo 39 volta para a história de José. Judá saiu para aquela cidade e buscou uma prostituta. E aí na história de José, ele é tentado pela mulher de Potifar e ele resiste. E é interessante conhecer essa história a fundo. Eu não tenho o conhecimento que o Ailton tem, e a história é bem mais rica, mas é impactante ver que ali José obedeceu ao Senhor. José fez o que era certo e reto, Judá não. Então a história de Judá, ela já começa errada. E os filhos de Judá perpetuam isso. Eles não tomaram a decisão de mudar a vida, eles continuaram nos pecados, como disse o pastor Altair. Eles tinham a oportunidade de não perpetuar aquele pecado. Mas mesmo assim, o Messias vem. Tamar é da linhagem do Messias. E essa história ela é bem interessante nesse sentido. Ela nos mostra o que Deus faz na sua vida. A questão é, nós estamos vendo isso? Nós estamos percebendo o que Deus tem feito em nossas vidas? Nós estamos nos preparando para encontrá-lo? Nós temos aceitado esse convite que é feito no livro de Amós? Além dessa idolatria, 2 Crônicas fala sobre isso. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. 2 Crônicas 36. É interessante perceber aqui que o povo de Deus estava justamente onde o povo de Deus se encontra. E talvez ele sempre estará nessa condição. Constantemente assaltado por vozes rivais que dizem: esse é o caminho, faça isso, ali está o seu Salvador, adore isso, obedeça àquele. Os governantes se voltaram contra Deus e o povo aquecia e também se revoltava, não contra os governantes, mas contra o próprio Deus. Isso não é muito diferente de quem somos. Muitas vezes nós ouvimos os nossos líderes, inclusive os da igreja, e às vezes colocamos nossa fé neles. Olha como está a condição da pandemia. Ontem no jornal o pessoal estava fazendo um mutirão em Santo Antônio Descoberto. As pessoas foram para fila de madrugada, 1, 2 horas da manhã, e estavam felizes porque estavam tomando a vacina. Essa semana, indo para Brasília com o pastor Ailton, ele conversava com o pastor Jacó sobre a questão da política, e ele falava em votar no Bolsonaro, mas que ele entendia que Bolsonaro não é a nossa esperança.
E realmente ele não é o Messias. Ele é apenas um Messias. E ele falava da agenda do reino de Deus. Quantos de vocês conhecem a agenda do reino de Deus? Quanto vocês têm vivido essa agenda? A esquerda tem uma agenda também. Quantos aqui têm exaltado o que a esquerda faz? Ou quantos aqui têm exaltado Bolsonaro porque ele vai permitir que nós tenhamos armas? Não é o Bolsonaro, é a agenda do reino de Deus. E a agenda do reino de Deus, ela não permite o aborto. Ela não permite a ideologia de gênero, a homossexualidade, ou seja lá as coisas que você concorda ou não com essa agenda. Nós vivemos para o reino de Deus. Se nós lembrarmos do que estudamos no semestre passado, nós vivemos para o grande reino, não para o nosso reino. Eu não concordo com muita coisa que o Bolsonaro diz, mas eu concordo com o que o Ayrton diz. Eu preciso ver quem mais se aproxima dessa agenda do reino de Deus. E mesmo assim, ele não é a minha esperança. Seja quem estiver lá, tenha certeza que ele será colocado por Deus. Não por você, não por mim, não por nós. E nós esperamos que aquele que esteja lá seja colocado não para juízo do povo de Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver a agenda do seu reino. Como igreja do Senhor, essa é a nossa obrigação: lutarmos contra essa agenda do diabo. Nós não podemos ser a favor dessas coisas. Nós não podemos nem aventar a possibilidade de que qualquer coisa seja melhor do que Bolsonaro, enquanto ele seguir essa agenda. Nós precisamos entender que o que o profeta está dizendo é: se Deus agirá assim com um povo ímpio, imagine o que ele fará conosco, que conhecemos a sua lei, que o conhecemos. E vocês que são um povo escolhido e mesmo assim transgridem a sua lei, o que vocês acham que ele vai fazer conosco? O que esse povo achava que ele faria com eles, uma vez que agora eles entendiam que a mensagem era para eles? O grande problema dessa transgressão, e isso se revela em nós também, é que ela é expressa numa vida extraviada. As pessoas tinham abandonado a comunhão com o Senhor e da força da verdade da palavra de Deus. Eles rejeitaram e não guardaram essa palavra, muito pelo contrário. Eles se desgarraram após mentiras nas quais seus pais andaram, a adoração a outros deuses. Tudo isso tinha começado em suas mentes, e a consequência disso é que nada impediria que se tornasse visível. A gente começa achando alguma coisa, pensando alguma coisa, daqui a pouco nós estamos fazendo, estamos vivendo. Somos transformados por esse pensamento, por aquilo que acreditamos. E no que nós acreditamos? No que cremos como igreja do Senhor? É isso que deve determinar a nossa caminhada. E o que cremos revela os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Isso começa na nossa mente, no nosso coração.
Temos nos permitido crer em quê, como igreja do Senhor? Uma vez que a mentira é abraçada, ela orienta a caminhada, a direção que a vida toma. São dois caminhos: ou cremos nele, ou cremos no mundo, e o mundo jaz no maligno, na mentira. O que temos escolhido? Qual caminho temos traçado a cada dia? O que temos decidido crer a partir do momento que acordamos e iniciamos a nossa jornada naquele dia? O que temos feito para isso? Temos acordado, meditado, lido a palavra, buscado ao Senhor? Ou temos buscado os nossos desejos, as nossas vontades? Temos buscado a necessidade de viver esse dia para colocar o pão na mesa, e esquecemos que não somos nós, mas o próprio Senhor quem faz isso. Como temos vivido o nosso dia? Temos começado esse dia diante dele? Ou geralmente nos lembramos dele no final do dia? Amós resume essa doutrina bíblica de santidade de vida como a vida daquele que ama e obedece à verdade. E nós temos vários exemplos de pessoas assim na Bíblia. Noé, que não se corrompeu diante de uma geração corrompida e perversa. Abraão, que obedeceu a Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Jó, que não reclamou, não murmurou, não blasfemou, mesmo vivendo o pior momento da sua vida. Moisés, que deixou sua posição no Egito para ser contado no meio do povo de Deus. Daniel, que não se contaminou com a vida babilônica e manteve uma vida de santidade. Davi, que tomou a atitude de lutar contra Golias. Deus não pediu que ele fizesse isso, ele escolheu. Paulo, que abriu mão de sua vida para viver uma vida em prol de Jesus. E o próprio Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e como homem foi obediente até a morte de cruz. Qual desses homens te inspira? Qual desses homens te fazem refletir sobre como tem sido a sua vida? Se não amamos a verdade, não a obedecemos, a rejeitamos completamente. Se não buscamos a verdade, é a mesma coisa. E essa foi a acusação feita contra Judá. Aquelas pessoas não amavam a verdade, e a consequência da profecia, a acusação feita contra eles, levou à sua queda. Judá foi conquistada pela Babilônia. Essa conquista também foi anunciada pelo profeta Jeremias. Judá ruiu, caiu, porque não amou o Senhor e se afastou dele. Quantas vezes nós temos nos afastado do Senhor? Quantas vezes não buscamos a sua face? É engraçado que às vezes as pessoas nos procuram e elas querem saber como viver a sua vida. Posso isso, posso aquilo, posso assistir TV, posso beber, posso fumar. Mas elas não estão preocupadas com a vida de obediência à palavra de Deus. Elas não estão preocupadas com aquilo que agrada a Deus, porque elas se afastaram da lei do Senhor e elas estão querendo agradar o seu coração.
Elas são preocupadas com usos e costumes, com coisas que não importam, porque elas não conhecem essa lei. Elas não conhecem os princípios que deveriam nortear a nossa vida. E aí elas ficam preocupadas com isso, com detalhes que não vão nos levar a nada. Ou melhor, vão nos levar a algum lugar. A grande questão aqui não é o que eu posso ou não fazer. A grande questão é: a minha vida tem glorificado a Deus com essas coisas ou não? Ou eu tenho me preocupado em colocar lá no Facebook o que eu acho e não o que eu faço? Ou eu tenho me preocupado em viver uma vida digna, domingo, 10 horas da manhã até meio-dia, aqui dentro da igreja, enquanto no resto da semana eu não tenho me preocupado com mais nada. Eu não me preocupo com a lei de Deus, a verdade de Deus, e nem mesmo com Ele. Essa verdade, essa vida vivida em princípios, ela precisa gerar em nós uma mudança de atitude. Mais uma vez, eu preciso começar a crer que essa é a vida que agrada a Deus. Essa é a vida que eu preciso viver enquanto servo do Senhor. Essa é a vida que Deus espera que eu viva. Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, como homem, foi obediente até a morte de cruz. Essa tem sido a nossa vida como igreja do Senhor. Esse é o nosso desafio. E ele é um desafio diário. Ele começa na minha crença, no meu pensamento. E ele reflete, precisa ser refletido nas minhas atitudes. E isso precisa gerar uma mudança. Foi interessante conversar com o Rafael, está vindo para a nossa igreja, eu espero apresentá-lo aqui no final do culto. E ele disse: cara, eu convivo com algumas pessoas e quando eu vi a mudança daquelas pessoas, eu quis entender o que era aquilo. Eu precisava entender o que era isso. E ele desejou isso para si. E ele tem buscado isso. Esse é o nosso desafio. Quais os frutos você está gerando com essas mudanças, com essa crença? As pessoas estão vendo isso? Entenda, eu não estou dizendo que é para você fazer para ninguém ver. A pessoa que ele citou, que o Rafael citou, nem sabe. Mas a vida dele impactou o Rafael. Aliás, eu estou trocando o nome, não é Rafael, é Fábio. Perdoa. Acho que é o desejo de que o meu genro se converta e tenha uma vida diante do Senhor. Como nós temos vivido, impactando a vida da comunidade em que vivemos, na igreja, no nosso trabalho, onde moramos, na nossa família. Como temos impactado essas comunidades em que vivemos, essas pessoas que convivem conosco? Lembre-se do convite de Jesus: arrependei-vos, mudem as suas vidas, sejam transformados pelo Espírito que habita em vocês, não idolatrem falsos deuses, não vivam uma vida de rejeição à palavra do Senhor.
Rodolfo não está aqui, mas ele gosta de repetir algo que eu falei para ele há um tempo atrás. Logo no início, quando nos conhecemos, eu conversava com ele, eu falei: cara, se você não mudar a sua vida, volta para onde você estava. Não faz sentido estar aqui. Não faz sentido estar aqui ouvindo o que vocês estão ouvindo se vocês não transformarem suas vidas. Porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. E as palavras dele em Mateus 11 farão sentido para nós. Como você vai se encontrar com o Senhor? Como você tem se preparado para isso? Esse tem sido o convite do livro de Amós. Nós devemos nos preparar para encontrar o Senhor. Para qual reino você está vivendo? Para o seu pequeno reino? Ou nós temos buscado algo maior para as nossas vidas? Algo que faça diferença com o nosso relacionamento com o próprio Deus. E isso impacte a vida daqueles que vivem conosco nessa comunidade. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Ou vivemos em busca desse algo maior, ou é melhor que voltemos para onde nós estávamos. Talvez aí sim, se continuarmos lá ignorantes, sejamos justificados dos nossos pecados diante do Senhor. Porque se continuarmos aqui, nada vai justificar isso. Se nós olharmos para a vida de José, ele tinha todos os motivos do mundo para cair naquela tentação. Ele havia sido vendido pelos irmãos, escravizado, afastado do seu pai. E ele decidiu fazer o que era correto aos olhos de Deus. E nós conhecemos o final dessa história. Nós sabemos que ali Deus foi glorificado. Eu gostaria de deixar uma verdade para que analisemos uma pergunta. Qual é a verdade que orienta a minha vida? Qual é a motivação do meu coração? Por que eu tenho feito o que tenho feito? A cada dia, quando eu me levanto, o que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? Quem eu tenho buscado? Nós temos buscado esperança em quem? Nós temos encontrado essa esperança? Nós temos nos preparado para encontrar com o Senhor, vivendo uma vida digna diante dele, para ele. Mateus 7,18 diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Judá escolheu não gerar frutos. Judá escolheu rejeitar o Senhor. O que nós temos escolhido? Quais frutos nós temos gerado? Que tipo de árvore temos sido? Que possamos refletir sobre essas coisas
possamos olhar para o Senhor e buscar nele a esperança que precisamos para viver como filhos dele. Curvemos nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos capacitar a entender a Tua Palavra e vivermos como servos. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Nos mostra o caminho. Nos faz gerar frutos que Te agradem, Pai. Nos faz vivermos para a honra e glória do Seu nome. Nos dá, Senhor, a necessidade de Te buscarmos a cada dia. Sê conosco, nos abençoando, Senhor. Nos encontra, Pai. Faça morada em nossos corações e transforma as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a transformar a vida da Tua igreja, dessa comunidade, da minha família. Guia os meus passos, Pai. Tudo isso eu te clamo em nome de Cristo Jesus. Amém.